Se você, meu amigo, tá com exatos R$30 no seu bolso e tá pensando em comprar esse jogo chamado Potion Permit, meu amigo, não tem vídeo melhor pra você. Nesse jogo aqui a gente vai listar o que você vai fazer exatamente no jogo, as suas qualidades, os seus defeitos. Eu vou falar tudo aqui pra você decidir se você vai comprar ou não, beleza? Então já solta esse like e vem comigo. Bom, eu quero começar com uma explicação rápida, basicamente, do que é o jogo, ou qual que é a história linear ali do jogo pra você seguir, cara. Isso aqui talvez seja uma boa indicativa pra você decidir se você quer comprar ou não, né, no caso. O jogo não tem uma história linear, cara, ou seja, o seu personagem ele não tem uma história, e sim uma história de uma cidade inteira com vários habitantes. A cidade que você acaba jogando é Manbury. Depois que você cria o seu personagem, você vai pra essa cidade e você é um alquimista. Dentro da história, meio que apareceu um alquimista lá, ele era bem vacilão e malvado, não conseguiu cuidar de ninguém, ainda atrapalhou todo mundo e agora meio que todos os habitantes odeiam os alquimistas. Os alquimistas nesse mundo têm o trabalho ou o dever assim de curar pessoas, então ele vai pegando ali alguns ingredientes, digamos assim, fazendo algumas poções e meio que são remédios, e aí eles dão esse remédio para os outros e os outros são curados. Então o seu personagem chega em Manbury, que é a cidade principal, totalmente desacreditado, ninguém gosta de você, cara, e você tem que fazer por merecer, você tem que conquistar ali toda a confiança de todos os habitantes. E bom, como você vai fazendo isso exatamente, mano? Você tem uma clínica, como você tá vendo, e aí tem várias camas, né? E aí o paciente vai chegar lá, geralmente o NPC, ele vai chegar, tô com dor nisso, tô com dor naquilo, e você precisa diagnosticar ele e dar aí a poção certa pra ele. Essa parte do diagnóstico, ela é bem intuitiva, digamos assim, às vezes tem que apertar uns botões de seta ali, às vezes tem que memorizar alguma coisa, é bem simples, mano. E como você pode ver também, pra fazer as poções é um pouco complicado, mas você acaba aprendendo aí, é bem simples também, mano. O jogo possui todo um sistema de simulação, onde você consegue ali conversar com os habitantes e descobrir aí quais são os defeitos ou as qualidades deles, por exemplo, como também tem um mundo aberto, onde você pode pegar os seus ingredientes para fazer as suas poções. O jogo está totalmente em PTBR e ele também acaba funcionando aí no Gamepad, se você tiver um. Bom, essa é a explicação básica ali do jogo, como que ele funciona basicamente, o que você vai fazer dentro dele, e agora a gente vai para as qualidades e defeitos aqui do jogo, que eu acho que é um dos pontos principais, beleza? Bom, vamos começar falando de algumas qualidades e eu já vou colocando já uma aqui pra você, meu amigo, que é o conteúdo infinito. Bom, o Android tem muito problema de jogo bem rápido, tá ligado? Se eu não me engano, o terror tem bastante esse problema. E eu lembro de ter comprado 1 ou 2 jogos de terror, se eu não me engano, que, cara, dá pra você zerar em 3 horas, basicamente, e você paga, sabe, R$10 pra você jogar 3 horas um jogo, mano. Graças a Deus, o Potion Permit não é assim. Eu já tô jogando há 18 horas, eu quero zerar o jogo, né, ficar até o final, mas eu não sei nem se é possível zerar o jogo, mano. Isso por conta que, realmente, o jogo, ele tende a ser aquele jogo um pouco mais longo. Pra você ter uma ideia, você vai conversando ali com os habitantes e meio que vai enchendo essa barrinha, como você tá vendo. E cara, essa barrinha demora pra caramba pra você encher, mano. Você muitas das vezes precisa farmar itens, farmar bastante itens ali pra você conseguir vender. Você precisa arrumar a sua casa, digamos assim, ou até mesmo o local ali onde você cuida dos pacientes. E tudo isso demanda muito tempo, velho. Então meio que é aquele jogo onde você vai abrir ali 1 hora por dia, 2 horas por dia no máximo, cara, vai fechar e tá tudo bem. É aquele jogo extremamente relaxante, conteúdo infinito que dá pra você ficar jogando aí por anos, basicamente, mano. Bom, meio que eu já cantei a bola, mas o outro ponto muito positivo desse jogo é que ele é extremamente relaxante. É aquele jogo realmente assim pra você colocar e se acalmar, cara. Vou falar pra você que isso dá muito certo, desde os passos ali dos personagens ou até mesmo da musiquinha, tudo é feito realmente pra te relaxar e pra te agradar também, já que você é um personagem que acaba ajudando todo mundo ali dentro do jogo que você conhece. Se eu te dar uma ideia, cara, existem ali mais de 20 NPCs e todos eles com seus problemas e todos eles também você acaba ajudando, cara. Como por exemplo, tem personagem lá com problema de ansiedade que você tem que fazer uma poção pra ele, assim como tem personagens também com problema de insônia que você precisa ajudar ele também, cara. E todos eles dá pra você realmente entender o que eles estão se passando, eles conversam bastante com você e tudo isso é bem relaxante dentro do jogo, mas às vezes tem que conversar ali com o NPC pra fazer algum tipo de missão extra, assim, digamos assim, mas tudo é extremamente relaxante, você não vai passar nenhuma dificuldade nesse jogo aqui, diferente de outros jogos online, por exemplo, que são PVPs, que são até que bem estressantes, como MOBA ou FPS, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos melhores pontos que fez até eu acabar comprando o jogo, ou aí baixando, já que eu tenho Play Pass, né, dá pra você pegar no Play Pass, que é o fato dele ser em PTBR. Cara, eu sei muita coisa em inglês, só que é claro que, assim, um jogo de simulação como esse aqui, cara, vai ter muita coisa realmente esquisita que você não vai saber exatamente se você não for fluente. Isso porque o jogo, por exemplo, tem um monastério, você precisa ir pro monastério todas as vezes assim que acontece alguma coisa, sabe? Assim como tem que fazer alguns trabalhos também dentro do jogo, que tem sim, cara, algumas palavras difíceis
difíceis e você tem que resolver problemas totalmente diferentes de várias pessoas diferentes, cara. Eu, sinceramente, se o jogo não tivesse em PTBR, eu teria uma dificuldade muito grande, mano. Mas o fato do jogo estar em PTBR ajuda e ajuda muito, cara. Então, assim, esse é um baita de um ponto acertado dentro do jogo. E, sinceramente, como eu falei, que se não fosse em PTBR seria muito difícil, eu provavelmente não recomendaria, mano. Vamos falar de outra coisa que o pessoal gosta bastante, né? Principalmente o pessoal desse canal, que é o mundo aberto e a exploração do jogo. Tipo assim, o jogo te dá um mundo aberto bem legal pra você explorar desde o comecinho, mas desde o começo mesmo, cara. Isso até por conta do jogo, né? No caso, você precisa curar os habitantes ali, e pra isso você tem que fazer as poções, cara. Pra fazer as poções, você precisa ir no mundo aberto do jogo ali pra pegar alguns itens, pra depois você voltar pra casa e conseguir fazer as suas poções. Tá certo que o mundo aberto do jogo não é aquela coisa super gigantesca, mas tem bastante coisa pra você explorar. A cidade do jogo também tem bastante locais diferentes, tem locais de pesca, por exemplo, tem os habitantes ali para você conversar, tem as casas, todas as casas você consegue entrar, além dos 2 ou 3 mapas diferentes que você consegue abrir, né, que é a parte de cima congelada e depois a parte de baixo, que é meio que um deserto ali, para você também acabar explorando os 2 locais, mano. E eu acho que a melhor parte disso, sem dúvidas nenhuma, é que o jogo te deixa livre para você fazer o que você quiser. Você quer explorar até o talo? Você consegue, mano. Uma das melhores partes, sem dúvida nenhuma, cara, é a interação com NPCs que esse jogo aqui tem, e realmente é bem, mas bem legal mesmo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mano. Bom, como eu já falei pra você, o jogo tem mais aí de 20 NPCs, se eu não me engano, e realmente são totalmente diferentes um do outro. Tem desde o policial, que é um pouco mal-humorado, digamos assim, e com poucas palavras, como a mulher que fica realmente chamando você de docinho e querendo fazer um monte de coisa por você a todo momento. O jogo tem crianças, tem adultos, cara, e todos eles têm uma personalidade totalmente diferente. A ideia do jogo é que você ajude basicamente todos eles, então você vai conhecer a história de cada um dos habitantes aí de Moonbury, cara. Se eu não me engano, depois que você acaba avançando bastante ali no jogo, nos personagens, até pra você acabar namorando com 2 ou 3 personagens ali que estão solteiros dentro do jogo. Se não me engano, são 2 meninas e um menino. Eu não cheguei nessa parte ainda, então não posso falar muita coisa sobre isso, mano. E é bem interessante você acabar conhecendo aí qual é filho de qual é pai de qual gosta mais de qual, cara. E aí você acabar aí juntando todas as peças pra você acabar descobrindo tudo sobre os habitantes de Moonbury, cara. E realmente a interação dos NPCs é um dos pontos principais aqui deste jogo, mano. Esse pra mim, sem dúvidas, é o principal defeito, né? À toa que eu coloquei ele bem no começo aqui, cara, que é a repetitividade das tarefas, mano. E, bom, esse aqui é aquele defeito que faz, cara, você não querer abrir o jogo de vez em quando, sabe? O começo do jogo é bem interessante porque basicamente todo o começo de jogo é interessante, cara. Então você tá ali em Moonbury, vai conhecendo um monte de gente diferente. Só que meio que a longo prazo dentro desse jogo aqui, e quando eu falo longo prazo é tipo assim, 2, 3 horas de gameplay, meio que você vai acabar notando que não tem muita coisa diferente ali pra fazer dentro do jogo. Você acorda e tem um personagem lá doente, você vai lá cuida dele, cara. Depois você vai pegar algumas coisinhas ali pra não faltar coisas para suas poções. Aí você volta ali, tem a cidade, você conversa com algumas pessoas, você faz algumas histórias ali dos NPCs. E é isso, basicamente todos os dias que você acorda é isso dentro do jogo, mano. E eu confesso pra vocês que se eu não tivesse bem engajado dentro do jogo, isso talvez faria eu desistir do jogo, porque assim, a repetitividade é uma coisa que acaba cansando e cansando demais. O que diferencia um pouco é as missões principais, digamos assim, que abre outros cenários ali, ou até mesmo acaba abrindo novas cenas pra você ali dentro do jogo. Mas sinceramente esse é o principal defeito desse jogo, cara. Se você enjoa de coisas muito fáceis, talvez esse jogo não seja pra você, mano. Isso aqui é bem interessante também de falar, cara, porque assim, chega um tempo no jogo em que você fica se perguntando o que você foi fazer ali exatamente, quem é você, e o jogo simplesmente não explica nada, cara. A ideia do jogo é principal ali, você tem que ajudar a cidade de Moonbury no caso, mas eu acho que o jogo acaba não pecando um pouco, na verdade, em não ter uma história principal, ou então não ter um grande acontecimento assim dentro do jogo, sabe? E isso, é claro, dá pra traçar um paralelo com o que a gente falou aqui agora, do jogo ficar se repetindo a todo momento, por conta do jogo não ter basicamente uma história que você precisa a seguir, cara. Então, pô, é uma cidade super calma, não tem nada de exatamente acontecendo, meio que uma cidade do interior, é basicamente assim, cara. E você, a única coisa assim que realmente vai te fazer acordar um pouquinho dentro do jogo são as coisas que você acaba encontrando. Por exemplo, a geleira lá, no caso, eles têm que fazer uma poção ali pra curar a geleira, ou alguma coisa bem extraordinária dentro da floresta. Mas em questão de história ali da sua personagem, ou até mesmo da cidade onde você tá, cara, não tem nada. Você basicamente foi feito pra ajudar os outros personagens, mano.
Vamos falar sobre outro defeito que eu acabo aí achando bastante ruim aí do Potion Permit, que é o sistema de combate, cara. Bom, você precisa matar ali alguns ursos ou até mesmo alguns monstros que tem espada e escudo, por incrível que pareça, mano. Só que o sistema de combate é tipo assim, bate, 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 que se lasque. Dá pra você desviar até, só que, sabe, não tem muito porquê. Então você consegue comprar ali comida, você acaba restaurando a sua energia e a sua vida. Então, peraí, praticamente pra que tem o sistema de combate nesse jogo aqui, mano? Era mais fácil não ter, velho. Tá certo que a ideia de um jogo relaxante não é ter um sistema de combate extremamente complexo como o Souls-like, por exemplo, mas eu acho que daria pra fazer uma coisinha melhor, ou então não ter, sabe? Daria só pra você pegar pedra, pegar madeira ali, ou fazer algumas coisas diferentes. Mas eu vou falar pra você, matar monstros nesse jogo aqui é uma das coisas mais entediantes que existem dentro do jogo, mano. Talvez seja um pouco de contradição com a interação dos NPCs, que eu coloquei como um ponto positivo, mas cara, até chegar essa interação dos NPCs, você vai ver muita repetitividade também dentro disso, a gente vai falar um pouco sobre isso, mano. E bom, tem essa barrinha, basicamente, que é a barrinha onde você vai pegando a confiança ali do NPC que você tá conversando. Então, cara, no começo não tem nada, e você meio que vai conversando todos os dias com eles, conversando um pouquinho todo dia, cara, e aí meio que vai aumentando essa barrinha, e aí quando chega no final da barrinha, você tem que fazer meio que uma missão do personagem. Nessa missão do personagem, que acaba liberando ali, você acaba conhecendo mais um pouco dele, desde o personagem que tem ansiedade, por exemplo, ou o prefeito que acha que não vai dar conta ali da cidade, por exemplo, aquela mulher lá que acabou perdendo o marido lá e ela fica o tempo todo triste, sabe? Tem essas histórias assim que são legais de você acompanhar, mas até chegar a essas histórias, cara, assim, os diálogos eles são extremamente entediantes e repetitivos também, mano. Por exemplo, tem um personagem policial lá, que se não me engano o nome dele é Osman, no caso, que toda vez que você acaba conversando com ele, ele fala a mesma coisa, que quer treinar, porque treinar é bom pra mente e o corpo dele, é uma coisa do tipo. Isso aí, cara, ele se estende basicamente em toda a primeira parte do jogo até você descobrir toda a história dele, cara. E depois vai abrindo outros diálogos, mas é quase a mesma coisa até você descobrir a nova história dele. E bom, o que eu quero dizer exatamente com isso, cara? A interação dos personagens, ela é interessante nessa parte onde você acaba descobrindo a história sobre ele, sabe? A história e como ajudar, basicamente. Só que, cara, até você chegar nesse processo, todas as histórias são extremamente repetitivas e eles só repetem diálogos ali que eles acabam decorando, sabe? Esse aqui é um defeito bem da gameplay mesmo, cara, que é um cacete. Vou falar pra você que é o ciclo de dia e noite dentro do jogo. Sim, todo jogo de simulação tem que ter o ciclo de dia e noite ali, até pra fazer um pouco de sentido dentro do jogo. Mas, cara, eu nunca vi um ciclo de dia e noite tão curto igual esse aqui, cara. Pra você ter uma ideia, o ciclo de dia e noite, assim, falando do nosso tempo aqui, ele dura mais ou menos uns 20 minutos ali dentro do jogo. Isso quer dizer exatamente que você precisa fazer um monte de coisa nesse curto 20 minutos, como, por exemplo, pegar itens ali pra fazer as suas poções, você precisa curar os seus habitantes, você precisa trabalhar pra pegar dinheiro, cara, você precisa fazer poções aleatórias pra pegar dinheiro, você precisa resolver os problemas dos habitantes, você precisa entrar na casa dos habitantes, que às vezes eles pedem pra você entrar na casa deles pra resolver algum problema, você precisa andar pela cidade pra ver se uma side quest vai acabar ativando ali no momento certo, cara, e você precisa fazer alguma coisa pelos habitantes, e tudo isso nos 20 minutos. E o problema não é nem esse, cara, às vezes o problema é tipo assim, pô, entre na prefeitura pra fazer essa missão aqui, e aí você precisa entrar na prefeitura, mas são 3 horas, e a prefeitura fecha tipo 2 horas, cara, sabe, seu personagem acabou de acordar, você não fez basicamente nada, já são 3 horas da tarde e você não consegue ali terminar a side quest, precisa dormir, salvar, curar mais pessoas pra você conseguir entrar na prefeitura no outro dia, mano. Acredita em mim, cara, isso atrapalha e atrapalha muito. Tem ali lojas que eu preciso entrar faz muito tempo, mas eu nem sei exatamente quando a loja tá aberta, ou quando não tá, ou quando eu vou lá sempre tá fechado, cara. Isso pra mim é um saco e eu nunca vi um sistema de ciclo, né, de dia e noite tão ruim igual nesse jogo aqui, cara. Bom, vamos agora à minha linda opinião, a opinião do dono desse canal aqui, se valeu a pena ou não eu acabar comprando aí o Potion Permit ou pagar ali na Google Play Pass por R$10 pelo Potion Permit, mano. Bom, vai depender muito do estilo de jogo que você acaba gostando. Ele é um jogo de simulação, mas ele não é um jogo de simulação altamente complexo, e isso é bom para jogadores aí medianos igual eu, por exemplo. Mas se você quer alguma coisa altamente complexo, com ali, por exemplo, o Stardew Valley, o jogo talvez pode parecer um pouco raso para você, mano. Ao mesmo tempo, se você quer alguma coisa um pouco mais de ação, talvez esse jogo aqui pode realmente te dar sono, cara. Pra você que gosta de jogo de simulação, ou até mesmo aquele jogo de fazendinha um pouco menos complexo, digamos assim, talvez seja uma boa pra você, cara, mas saiba que ele é extremamente repetitivo, e se você deixar de abrir o jogo pelo menos um dia, você vai enjoar do jogo pra sempre, cara. Então eu recomendo que você, se você comprar, no caso, você jogue todos os dias até você enjoar de verdade do jogo igual eu, mano. E bom, tem uma reflexão bem interessante sobre esse jogo aqui, cara, que é o seguinte: eu pagaria R$30 na Play Store por esse jogo aqui, eu pagaria fácil, mas isso, é claro, se dá por conta aí
do Android ainda não ter esse estilo de jogo assim, principalmente offline nesse estilo, sabe? Então o que acontece, cara? Esse aqui se torna basicamente o único. Esse Stardew Valley, talvez, um ou outro aí, saiu o Harvest Moon também, mano. Mas se eu levar esse jogo pro ambiente do PC, eu nunca daria 30 reais nele, sabe? Tem muito jogo bem mais interessante que ele por mesmo preço, sabe? Mas como tá no Android e o Android ainda tá engatinhando nesse estilo de jogo, cara, é uma boa sim, mano. E aquele bagulho, eu me arrependo de ter comprado ele? Não, nem um pouquinho, tá ligado? Foi interessante, eu me diverti pra caramba, conheci ali novos NPCs. E no final foi bem legal, cara. Eu tô jogando ainda, quero chegar até o final do jogo, mas vamos ver como vai ser. Eu recomendo sim você comprar aí se você gostou do que eu acabei falando aqui, mano. Comenta aí embaixo também o que você achou do jogo, se você já jogou, se você já zerou assim igual eu estou fazendo, mano. E é claro, se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!